Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e mais um react do canal Estúdio Alan, do grande Alan Simon. E a gente já assistiu, né, o primeiro react do canal dele sobre como que era viver o futebol nos anos 2000. E aí quando eu descobri que tinha como era viver o futebol nos anos 90, aí eu não resisti e prometi para vocês que iríamos assistir aqui também como que é, né, como que era, né, o futebol nos anos 90 aqui no Brasil, futebol que tinha muitos craques presentes ainda, né? Lógico que já iam para a Europa, muitos, né, já tinha saída para a Europa, mas era um comecinho ainda, né? A Lei Bosman ali foi em 95, 96, que foi o que liberou, né, o que abriu as portas para os jogadores serem transferidos de uma maneira muito mais massiva, né, do que antes, quando tinha a lei do passe, né, que o passe pertencia ao clube, então era mais difícil que os jogadores saíssem para a Europa assim com tanta facilidade quanto acontece até hoje, né? Mas vamos ver aí como é que o Alan vai nos mostrar, como que vamos ter essas informações aí, que é uma década que eu tenho muito carinho, apesar de não ter vivido tão intensamente, né? Porque eu era muito novo ainda na década de 90, mas ao mesmo tempo tem uma nostalgia muito grande aí com relação a essa década, com, né, como o futebol ainda tinha grandes jogadores aí, Romário, Edmundo, é, Rivaldo, Roberto Carlos, tantos outros aí que jogaram no Brasil nos anos 90 ainda. E, né, antes da gente começar, também queria pedir para vocês, né, curtirem aí o vídeo, para vocês se inscreverem no canal, compartilharem se vocês gostaram, né, se vocês gostarem do vídeo aqui, desse react, também compartilharem para aumentar aí o pessoal, o nosso público no canal. Mas, né, vamos agora, sem mais delongas, começar aqui a acompanhar o que o Alan Simon tem para falar pra gente do futebol nos anos 90. Viver o futebol dos anos 90 foi uma experiência única. Algumas coisas eram muito melhores do que hoje em dia, outras, um verdadeiro perrengue. No vídeo de hoje, a gente faz uma viagem pelo tempo para recordar, resgatar memórias da década de 90 no futebol. Embarque com a gente nessa agora. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente relembra histórias do futebol, conta grandes casos, curiosidades e neste vídeo a gente vai embarcar rumo aos anos 90 para relembrar como era viver o futebol naquela época. Viver mesmo, ser o torcedor, como a gente fazia para assistir aos jogos, como a gente fazia para viver, para se informar, para estar dentro do futebol. Tudo isso a gente começa relembrando a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, eu preciso falar sobre como era assistir o futebol dos anos 90, né? Na TV aberta havia mais opções. A gente tinha futebol na TV Globo. Futebol 94, amistosos da seleção. Amanhã, Brasil e Paris Saint-Germain. Tinha futebol no SBT. O maior campeonato de futebol do país. Vem aí, a Copa do Brasil 97, só aqui no SBT. Na Record. Deportivo La Coruña e Atlético de Bilbao. Campeonato Espanhol. Caraca, essa eu não sabia, não. 2 da Que tarde. passava na Record o espanhol. Na TV Manchete. Sábado tem Campeonato Paulista de Futebol. Ao vivo, direto de Bauru, Noroeste Portuguesa. Narração Osmar Santos. Neste sábado, 4 da tarde. O Osmar Santos, hein? Uma lenda. Pra quem não conhece, né, Osmar Santos, uma lenda do rádio. O cara que revolucionou o rádio brasileiro com as narrações dele. E depois acabou tendo um acidente que, né, deixou ele bem prejudicado com relação à voz, né? Ele nunca mais conseguiu narrar, né, uma partida depois desse acidente que ele sofreu, mas aí ainda estava narrando na Manchete, né? Muito curioso, né? Ele que a Globo até tentou preparar e colocou ele até para narrar algumas coisas, né, na TV, mas ele, né, depois acabou indo aí para Manchete. O pai da matéria. Band. Nesta segunda, da Inglaterra para o Brasil, a Bandeirantes traz até você as emoções do futebol força do campeonato inglês. Temporada 91-92. E vamos acompanhar. Olha, era antes da criação da Premier League ainda, hein? Olha só.
Southampton e Manchester United. Por outro lado, vários jogos ficavam completamente sem transmissão e o rádio era a única forma que a gente tinha para poder acompanhar. Por exemplo, se um jogo não fosse o da Globo, da TV aberta no Campeonato Brasileiro, ou o jogo da Band, e se você não tivesse ainda a TV paga que estava começando e era caríssima, muito provavelmente a única forma de você acompanhar ao vivo o jogo do seu time era realmente pelo rádio. Seja o velho radinho de pilha ou aquele rádio enorme que ficava na sua casa. Os VTs que a Band e outros canais também, mas a Band principalmente, exibia logo após o fim dos jogos que eles não transmitiam ao vivo, também salvavam a pátria muitas vezes. Eu gostava de rádio também, mas nos anos 90 eu tinha uma outra mania aqui, que era assistir a um jogo em VT sem saber o resultado. Como a gente não tinha celulares, smartphones, aplicativos de internet toda hora denunciando o gol que sai, qual foi o placar, acompanhando na timeline do Twitter, nada disso acontecia. Então era bem possível você ignorar completamente a existência de um jogo ao vivo e deixar para acompanhar no VT na íntegra que passava na Band depois. A Record chegou a fazer isso. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente é tão bombardeado pela informação que mesmo em grupos, né, no WhatsApp, se você tá em grupo de gente que acompanha futebol, é capaz da pessoa mandar uma mensagem. Então você tem que realmente tirar todas as notificações, tudo que é possível para você, quem sabe, não ser afetado por alguém passar a informação para você, né? Por você receber essa informação de algum jeito. E na época não, né? Na época não falou, você não acessou, não ligou a televisão, você não ia saber, né? Ou se você quisesse ver num outro dia, se você não pegasse um jornal, uma revista ali, ou não assistisse o jornal na televisão, você conseguia ficar alheio, né, ao que aconteceu no jogo. Hoje a gente, né, tem melhores momentos logo ali para ver, antes não tinha, né? Eu moro no Paraná e não passava quase futebol paranaense na televisão, assim, não era aquela coisa que você acompanhava, então eu não tive acesso a muitas coisas, assim, fui saber de informações sobre o Campeonato Paranaense depois, porque foram relembrando, assim, né, olha o que aconteceu em tal ano, porque realmente se passava só o Campeonato Paulista ou Carioca e o Paranaense ficava escanteado e você não tinha informação, né, se você não torcia para o time, você não tinha essa informação e ficava perdido, né? Enfim. Isso também nos anos 90 com os jogos do Campeonato Paulista. Era muito simples. Se uma partida fosse de domingo às 4 da tarde, por exemplo, esperava o apito final do juiz e às 6 horas era só ligar na Band e estava lá o VT completo da partida para você ou ver como foi o jogo que você ouviu ou descobrir junto com o público da TV aberta quanto tinha sido aquele jogo. E se você não pudesse, não estivesse em casa a tempo, estivesse com a família, em outros compromissos, no horário que a Band exibia os VTs, a outra saída para se informar, para ver o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro, dos estaduais, no fim de semana, era esperar a hora dos gols do Fantástico, que nos anos 90 ainda tinha a apresentação do Léo Batista. Foi um fim de semana de festa para o futebol. 4 jogos abriram o segundo turno das semifinais do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. Júnior Baiano cobra, Flamengo 1, Juventude 0. Adirson cruza da esquerda, Renato completa de cabeça. Placar final do jogo, Flamengo 2, Juventude 0. O Fernando Vanucci apareceu algumas vezes também, mas o clássico mesmo era esperar os gols do Fantástico com o Léo e ainda por cima ficar bem deprimido quando ouvia a musiquinha do Fantástico. Afinal de contas, era sinal de que a segunda-feira estava chegando e você tinha trabalho ou escola pela frente. Outra opção clássica para ver futebol também do que já tinha rolado na rodada era o Mesa Redonda da TV Gazeta, que nos anos 90 operava em parceria com a CNT do Paraná e era a rede CNT Gazeta. Várias e várias vezes eu só pude acompanhar como foram os gols de uma partida que eu tinha ouvido pelo rádio ou rever jogos que eu tinha visto no estádio com os compactos de 3 minutos, 3 e pouquinho, que passavam na CNT Gazeta, com narrações do Fernando Solera e do Celso Cardoso. Guaraná. A TV Gazeta já é uma coisa mais particular, porque, como ele falou, ainda teve uma parceria com a CNT, mas não tinha transmissão assim para tudo que é cidade, para tudo que é lugar, né? Então a Gazeta ficava mais restrita a São Paulo e a CNT talvez aqui para Curitiba ou para uma cidade ou outra, né? Não é
não era uma transmissão tão igual assim. Então muita gente não, né, não sabe que existia o Mesa Redonda, que era um programa, né, muito conhecido e de muita tradição, porque era restrito e o público de São Paulo que tinha mais esse acesso, né, por ser ali já da Fundação Casper Libero, que é de São Paulo. Então é menos difundido. Área, cabeçada de Nenê. Mas se a rodada fosse do meio de semana, era mais complicado, porque nem sempre as emissoras abriam tanta grade assim para mostrar os VTs na íntegra. A Band ainda fez durante muito tempo. Mas para ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, dos estaduais, da Libertadores e da Copa do Brasil, a opção mais popular era esperar a Lilian Vitifib no Jornal da Globo com o bloco de esportes mostrando os principais gols da rodada. O Palmeiras vence num jogo tumultuado e volta à liderança isolada do Campeonato Paulista. O São Paulo também ganha e continua na luta. São os gols da noite pelo Paulistão. Mas me dava uma raiva quando um jogo era 5-3, 4-3, e eles mostravam um gol de cada time só para ilustrar. Só que o Jornal da Globo era exibido muito tarde, e aí muitas vezes, principalmente quem era criança, não podia ficar esperando para ver os gols e para ver os resultados da rodada no programa apresentado pela Lilian Vitifib. Depois dos anos 2000 era Ana Paula Padrão. Aí a solução era esperar realmente o jornal impresso do dia seguinte. Aqui em São Paulo, quando eu comecei a ver futebol, no comecinho de 1997, eu lembro que meu pai ainda comprava o Diário Popular, que depois virou o Diário de São Paulo. Mas as opções também eram a Folha de São Paulo, o Estadão, a Folha da Tarde, o Jornal da Tarde, mais tarde o Agora São Paulo, e no Rio de Janeiro É lógico que não tinha esses jornais grandes, né, aqui no Paraná para acessar assim fácil, mas eu lembro que eu acordava, né, daí antes de ir para aula eu descia para ver se tinha o jornal para ver os resultados, porque na capa do jornal tinha lá os resultados dos principais jogos, né, dos jogos que aconteceram ali na rodada, Brasileiro, Libertadores e tal, que ele falou, de meio de semana principalmente, que ali tinha o resultado e aí eu ficava sabendo, porque às vezes passava no Bom Dia Brasil, mas o Bom Dia Brasil acabava depois já de eu ter ido pra escola, né, pra aula, então ficava sem saber do resultado até a hora do Globo Esporte, quando fosse passar os gols de volta, né. E então o jornal ainda tinha um papel de te dar o placar da partida, você ficava sabendo do resultado ali antes de, né, ir para aula e antes de passar o Bom Dia Brasil. eu sei que a galera também acompanhava o Globo. No Rio Grande do Sul, a 0 Hora. No Ceará, o Povo. Diga aí nos comentários qual era o seu jornal preferido para acompanhar os resultados da rodada nos anos 90, antes da criação de um jornal histórico que eu já falo aqui no vídeo. O problema é que nem sempre a edição do jornal que você comprava na banca vinha com todos os resultados da rodada. Às vezes, um jogo da Libertadores era realizado muito tarde, tipo 11 horas da noite no horário de Brasília. E aí a edição era fechada sem ter o resultado daquela partida. E isso também acontecia com jogos realizados aqui no Brasil, de competições que você queria acompanhar, por mais que você torcesse para um time do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, e não vinha o resultado de um jogo que aconteceu no Nordeste, no Norte. E aí você tinha que ficar, de algum jeito, esperando passar no Globo Esporte do dia seguinte ou em qualquer outro programa para saber se vai mostrar aquele resultado. E em 1997, quem gostava de esporte, era aficionado por futebol e queria sempre só o caderno de esporte dos principais jornais, ganhou uma publicação para chamar de sua. Foi lançado em outubro daquele ano o Lance, inspirado no Olé da Argentina, que tinha sido lançado um pouquinho antes, um ano antes, se eu não me engano. O Lance era o paraíso do fã de futebol. Era um jornal totalmente dedicado ao futebol, tinha edição de São Paulo, edição do Rio de Janeiro, edição nacional. Você podia acompanhar tudo sobre o seu time, eram páginas e mais páginas sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, dos estaduais. Depois eles começaram a editar os guias também, e foi no Lance que se popularizou o vai e vem do mercado. Toda vez que o futebol estava em janela de contratações, a gente já morria de vontade de comprar o jornal Lance para ver aquelas tabelas. Nelas, cada time aparecia com o seu time base, com os jogadores que já estavam confirmados com as suas saídas, os que estavam confirmadas as suas chegadas. E o Lance foi um jornal que revelou muita gente, assim, muitos jornalistas passaram pelo Lance porque era uma base muito boa, né? Conseguia cobrir tudo que é time,
tudo que é tipo de pauta, como ele está mostrando aqui, né? O mercado de transferências, curiosidades, os campeonatos e tudo mais. Então, era um jornal que ainda né? Ainda existe o lance, é lógico que numa dimensão muito menor de influência, né? Mas era um jornal que realmente fazia diferença e que tanto ele quanto a Placar, como eu até cheguei a falar, né, no vídeo dos anos 2000, eram os influenciadores aí dos malucos por futebol, com certeza, né, era o que fazia com que a gente pudesse se informar um pouco mais, né, com um pouco mais de profundidade para quem quisesse saber mais, né. E, é claro, os rumores do mercado da bola. Outra publicação obrigatória para quem era fã de futebol e queria se informar sobre tudo em tempos que não havia internet, computador tão fácil, celular, era a revista Placar. Nos anos 90, ela alternou entre mensal, semanal ou mesmo sumindo das bancas e ficando apenas com edições especiais, como os guias e coberturas de Copa do Mundo. Mas a Placar era simplesmente sensacional. Eu digo que eu aprendi tudo sobre futebol na minha infância lendo as páginas da revista editada na época pela editora Abril. A Placar foi criada em 1970. Ela foi e voltou algumas vezes, sempre enfrentando as crises do mercado, que nunca foi muito fácil, mas ela marcou a infância de muita gente, tanto quem era criança nos anos 70, nos 80, nos 90, e eu tenho certeza que ainda pegou um resquício da geração seguinte, nos anos 2000. A Placar existe até hoje e lança A Placar é muito interessante porque ela tinha tanto conteúdo, né, tantas informações, que se você pega uma revista antiga hoje, né, eu já fiz isso de ir com um amigo num sebo e tinha revistas Placar antigas, né, dos anos 90, nos 2000 ali para se ver, e você tem muita riqueza de conteúdo, assim, muita coisa que você independente da época que você vai ver, você vai achar interessante, não é uma coisa que fica ultrapassada, né? É um conteúdo impressionante, assim, que era produzido. Hoje a revista já, né, vive uma nova fase, não é a mesma coisa e tal, mas, né, o auge ali que ela viveu, né, talvez nos anos 90 e começo dos 2000, era o que influenciava mesmo, como eu falei antes, né? E tinha, assim, muita informação legal, que se você abrir hoje, eu tenho até algumas revistas aqui comigo, que você fica, né, relembrando, tem uma nostalgia, tem, né, coisas curiosas que você não lembrava que tinha acontecido na época e tudo mais. Então, quando ele coloca e quando eu falo que realmente eram, né, muito importantes, é porque eles produziam um conteúdo que se tornava relevante mesmo. Os famosos guias. A Placar tinha reportagens aprofundadas, tinha curiosidades, coisas que a televisão não te falava porque faltava tempo. Você tinha um programa de esportes ali de meia hora, especialmente o Globo Esporte, com tempo contado para mostrar o que aconteceu na rodada, para mostrar o que estava rolando até no mundo. Era uma época de muitas mudanças, novos uniformes, cores diferentes, e a gente queria muito saber curiosidades que só a Placar me mostrava, como por exemplo uma edição em 1997, como se fosse um tira-teima, para você mostrar para os seus amigos curiosidades, aquelas discussões de bar, aquelas discussões de escola, com tudo que você precisava saber. Por exemplo, por que times da Europa usavam camisas tão diferentes das suas cores, né? Depois isso ficou popular no Brasil também com a chegada dos terceiros uniformes. Mas na época eu me sentia a pessoa mais informada, mais sábia do mundo, só por ler na Placar aquele tipo de informação. Agora, sem dúvida, o que era muito diferente naquela época era a relação do torcedor com os jogos e com os clubes. Para começar, dá uma olhada no preço do ingresso de um clássico paulista valendo título brasileiro na final em 1994, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Segundo a Folha de São Paulo daquela época, o ingresso de arquibancada no Pacaembu custava R$10. Nas cadeiras descobertas, R$15. E nas cadeiras cobertas, o ingresso mais caro era de R$20. Em dinheiro de hoje, pela atualização monetária do IPCA, o ingresso de R$10 na arquibancada equivalia a R$ 68,74. Mas na época, um salário mínimo que era de R$70 comprava 7 ingressos. Nas cadeiras descobertas, os R$15 hoje atualizados seriam R$ 103,10. Já nas cadeiras cobertas, o ingresso de R$20 custava o equivalente a R$ 137,47
apenas na correção monetária de hoje. Mas, em contrapartida, olha o tamanho das filas que se formavam quando o jogo era decisivo. A final da Libertadores de 99 entre Palmeiras e Deportivo Cali, por exemplo, teve confusão, teve polícia. É uma loucura, né? Pensar que os torcedores tinham que fazer, pensando no contexto de hoje, né? Os torcedores tinham que fazer filas imensas em volta dos estádios, geralmente, né? Ou da sede do clube para comprar o ingresso do jogo e, né? Quem trabalhava, quem estudava, se não fugisse de um dos dois, tinha que ficar sem, né? Porque não ia dar certo. Tem até um caso de um amigo que ficou na fila aqui em Curitiba pro jogo que seria da final da Libertadores, se eu não estou enganado, lá de 2006, né? 2005? Agora eu me perdi aqui no ano que o Atlético foi para final. 2005, isso. Que eles ficaram na fila e tal para comprar o ingresso e no final o jogo nem aconteceu em Curitiba, né? Aconteceu lá no Beira-Rio. Mas era uma fila quilométrica e ele teve que gazear a aula, fugir da aula, porque senão, se ele não fugisse da aula, ele não ia poder ficar lá na fila para comprar o ingresso. Então, outros tempos, né? Que hoje é raríssimo as pessoas irem comprar, ficarem lá para comprar ingresso, né? Às vezes acontece com show e tal, mas com futebol não é tão comum a gente ver aqui no Brasil, né? Isso, essa aglomeração de pessoas em volta do estádio ali que tinha filas enormes. E era muito difícil sair com seu ingresso. Mas apesar dos perrengues, tem gente que vai olhar por um outro lado também. Hoje o futebol é muito mais dedicado ao sócio torcedor, a quem paga a mensalidade, tem aquele chamado rating e consegue comprar o ingresso. Já o torcedor comum hoje tem muito mais dificuldade de acessar o estádio, os ingressos são mais caros para justificar os descontos aos sócios, e naquela época, se você desse a sorte, se você madrugasse na fila, você poderia só com o dinheiro, né, que era o cobrado na época do ingresso, comprar sua entrada e ver uma decisão de campeonato. Aí você pesa os prós e contras e me diz nos comentários qual fase era melhor para comprar ingresso e ver uma decisão de campeonato. Só que tem uma coisa, em jogos decisivos, com estádio que a gente sabia que ia lotar, a praga dos cambistas era ainda pior do que hoje em dia, porque não tinha como fiscalizar, não tinha nenhum método de você conseguir impedir essa venda. Hoje, vários estádios contam com reconhecimento facial, a venda informatizada, você já cadastra a sua foto no celular. Naquela época não tinha essa não. O cara ia lá, comprava 15, 20, 30, 40, 50, 100 ingressos e repassava depois por preços muito maiores do que aqueles cobrados na bilheteria. Mas uma coisa que eu tenho muita saudade dos anos 90, eu sei que pode ser um saudosismo bobo e que as coisas evoluem, mas era a possibilidade de eu guardar por muitos anos um ingresso de uma partida de futebol, porque o ingresso era físico, era no chamado cartão, antes disso com um bilhetinho mesmo. Por exemplo, esse da final do Campeonato Paulista de 90, entre Bragantino e Novo Horizontino, que o meu pai foi ver, e até hoje eu tenho aqui em casa. Aí você vai para a era agora dos anos 2020, vários ingressos são eletrônicos, você entra com o celular, tem o QR Code, e você não tem mais aquele apego, aquela lembrança em papel ou em cartão que você podia guardar para sempre como era nos anos 90. Hoje Não vai ter isso, né? Ou quando tem, é o papel que você imprime no site lá, né? Que vai. Não é a mesma coisa que o impresso num papel diferente e tal, né? Tem muita gente que guarda, né? Vários ingressos mesmo. Mas também tem que pesar, né? Um pouco essa coisa de que melhorou, acho, a dinâmica, apesar de a gente ter outras e outras discussões, né? De elitização, de outros fatores aí que acabam prejudicando o espetáculo, mas ao mesmo tempo, né, o acesso ali ficou mais, não sei se é mais fácil, né, mas ficou melhor distribuído, né, mais democratizado, apesar dos preços, né, apesar de que você tem que ser sócio, igual ele falou, é um problema, né, que tanto já está virando um problema no Brasil e é problema em outros países, né? Que você não consegue comprar um ingresso para um jogo único sem que você seja um sócio, né? Praticamente impossível. Ou alguém tem que te arrumar um ingresso, alguém que seja sócio tem que te arrumar um ingresso para você assistir um jogo na Inglaterra, na Alemanha, em outros países, né? Então, isso realmente ficou ruim, né? Deveria ter uma porcentagem de ingressos para esse público externo, né? Mas enfim, são outras discussões aí que a gente poderia ter.
Hoje ficou mais fácil? Ficou. Ficou mais moderno? Claro que ficou. O acesso está mais facilitado, mas perdeu aquela magia de colecionar os seus ingressos dos jogos que você via. Só que ir aos estádios nos anos 90 era ainda mais assustador do que hoje em dia por causa das brigas de torcidas. É claro que a imprensa também fez muito barulho naquela época e ajudava a criar um clima de medo, mas é fato também que as brigas aconteciam. A gente teve, por exemplo, aquela histórica briga entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo no Pacaembu, após o fim da Supercopa São Paulo. Era um torneio de base que o Palmeiras ganhou e que aí virou uma batalha campal e teve até morte de um torcedor são paulino. Por causa disso, muita gente simplesmente não frequentava os estádios ou criava aquela história de não ver clássicos. Eu mesmo só fui ver um clássico em estádio quando eu já era adulto, pagava o meu próprio ingresso e não precisava pedir permissão a ninguém, porque naquela época tinha aquela coisa, criança não vai para jogo clássico. E como eu citei, eu era uma criança nos anos 90 e a gente não queria só ver o futebol, viver o futebol na televisão. A gente queria ver o futebol na prática. Nosso sonho era jogar bola. O nosso sonho era ser um daqueles que estavam na televisão. E para fazer futebol no nosso dia a dia... Ele falou, antes que mude o assunto, né? Ele falou isso de clássico, acho que ainda hoje tem um clima diferente, mesmo São Paulo sendo clássico de torcida única, acaba diminuindo um pouco, né, o peso, mas a gente vê que as brigas de verdade, né, as brigas entre as torcidas, não vem acontecendo tanto próximos do estádio ou no estádio, né, vem sendo mais na estação de trem, na estação de ônibus, né, em bairros mais afastados, que eles já combinam tudo ali. É incrível, né? Combinar briga é uma loucura, assim. Enfim, mas a gente vê que a violência, né, a tensão já é maior quando tem clássicos, né? Acho que em quase todos os estados que tem times um pouco maiores ali, que a rivalidade já é um pouco maior, você tem essa tensão, então já muita gente acaba não indo nesses jogos mesmo, ou vai com muita cautela, né? Ou não vai como visitante, só como mandante, quando tem, né, torcida visitante no estádio, né? Mas é muito complicado e também, né, às vezes algumas entidades públicas acabam dando uma, sei lá, querendo já acabar com, deixar tudo torcida única e tá, não querendo resolver o problema real, né, da violência entre as torcidas, querendo dar esse remédio mais imediato e, né, acaba estragando o futebol no final das contas, né, mas com certeza tinha muita violência aí no futebol dos anos 90, assim, e não que não tenha hoje, né, mas igual eu falei, acaba só mudando de localização, né? Ficando mais longe dos estádios, mas ainda existindo. Dia existiam várias possibilidades. Você podia jogar bola na rua com um golzinho de chinelo, você podia jogar com bola de meia, jogava no intervalo da escola, jogava na quadra do prédio, jogava no campinho do bairro, no quintal de casa, na garagem. Só bastava ter algumas pessoas, uma bola, podia ser aquela de plástico, dente de leite, podia ser uma bola de pano, podia ser uma bola de papel. Onde tivesse alguma coisa redonda que pudesse ser algo para se divertir e jogar futebol, a gente jogava. O mais comum era aquela bola de futebol mesmo, oficial, mas toda desgastada, soltando pedaços, que sempre aparecia em alguma pelada nos bairros, nas ruas, nos anos 90. E tinha aquela bolinha dente de leite que eu citei. Aquela bola era de plástico e ela parecia que estava possuída. Era a única forma de você se sentir o Roberto Carlos. Afinal de contas, você dava um chute e ela fazia várias curvas. Só que eram várias curvas. E quando surgiu uma bola nova, de verdade, normalmente da topper ou da pênalti, aí você ficava sujeito à marra do dono da bola. Essa figura que sempre existiu, já tinha nos anos 70, nos anos 80, continuava firme e forte nos anos 90 também. O moleque que era o dono da bola queria fazer as regras, e ai do resto da turma se ele fosse contrariado. Ele simplesmente pegava a bola, botava debaixo do braço e acabava o futebol. A menos que alguém tivesse... Algumas vezes já eu ia jogar não é numa praça, num centro esportivo, digamos assim, na minha cidade. E aí, às vezes, tava jogando lá, daí o dono da bola levava, né? Era um dos primeiros a chegar, geralmente, ali pra jogar. Mas aí dava o horário que ele queria, ele ia embora. E todo mundo que tava em volta ali esperando pra jogar, e os que estavam jogando, simplesmente ficavam, né, de mãos vazias e não podiam mais jogar bola, né? Porque o dono da bola foi embora.
e essa bola ela é super leve, a dente de leite, aí o que se perdeu bola em telhado e que foi pro outro lado de muro que você não pôde pegar, é brincadeira, né? A indústria da bola dente de leite já trabalhava contra quem comprava ela para você ter que comprar mais, né? Para você gastar mais em bola, porque é impossível, indomável essa bola, possuída como o próprio Alan falou. Tivesse uma outra bola, por velhinha que fosse, para continuar a diversão. Mas não só de jogar bola de verdade, pegar uma bola e sair chutando, eram feitas as possibilidades de você emular futebol no seu dia a dia. E nos anos 90, a gente ainda tinha a presença do futebol de botão. Eu adorava jogar futebol de botão. Aliás, até hoje eu tenho uma caixa de futebol de botão aqui para jogar. Para jogar futebol de botão, Eu tenho, não aqui comigo, né, mas na casa dos meus pais, que o meu pai tinha um campo de botão que até hoje está, né, utilizável, digamos assim, né, não é novo, né, não é nas melhores condições, mas ainda dá para usar. E com botões que o meu pai usava e depois botões que eu acabei ganhando, né, quando criança ali para jogar. E é uma experiência legal, assim, que a criança tem, né? Pelo menos tinha, né? Hoje, com os meios eletrônicos, com os meios eletrônicos acabou se perdendo um pouco disso, né? De você brincar, de você correr e tal, né? De ter todas essas atividades. Que o botão também era uma forma ali de você imaginar como tinha o videogame, mas não era aquela coisa tão grande, né? Nem todo mundo tinha um videogame ali para jogar, ou né, você não podia ficar jogando todo o tempo, é, porque né, tinha uma TV na casa, então você não ia poder, né, ficar jogando videogame enquanto a sua mãe queria assistir o jornal, sei lá, né? Então, você tinha que brincar com outras coisas. E o botão era uma alternativa você imaginar ali que você era um jogador, imaginar o seu ídolo também, né, e tal. Era um bom passatempo ali de brincar, de se divertir, né? Principalmente para quem gostava de futebol. você podia comprar os times normalmente em lojinhas de R$ 1,99, mas eles eram, claro, mais frágeis, com um plástico de menor qualidade. Você podia ter outros botões e esperar as revistas placar, porque elas traziam ainda na época, não sei se você lembra, uma seção com os escudos de times diferentes. Assim você não O meu pai fazia isso, ele juntava, né, recortava e colava no botão. Então, os botões antigos do meu pai foram todos com esses escudos que vinham na revista, né, pra colar. E aí os meus já vinha tudo prontinho, tudo bonitinho, né, não precisava ter o trabalho de colar. ficava preso apenas aos times grandes do Brasil. De repente você pegava um Real Betis para jogar futebol de botão, especialmente em 98, quando o Betis contratou o Denilson do São Paulo e muita gente ficava curiosa, queria jogar com os times da Europa, para onde os nossos craques estavam indo também. Entre os modelos mais caros, se você não podia ter, é claro, o botão oficial, que sempre foi muito mais caro, mas que ainda configurava ali um brinquedo para crianças, tínhamos os botões da Gulliver, tanto o botão cristal, que era o mais caro, era de acrílico, quanto de plástico de menor qualidade, que eles simplesmente chamavam de bolão. Diga-se de passagem, os botões da Gulliver ainda existem se você for procurar, hein? Já no campo virtual, os anos 90 foram a época em que cresceu de vez o futebol no videogame. Lá nos anos 80, dava para jogar algumas coisas bem tosquinhas desde o Atari, mas com a chegada dos videogames de quarta geração, especialmente o Super Nintendo e o Mega Drive, na mesa do brasileiro, dois jogos se popularizaram nos anos 90. O FIFA, primeiramente lançado pela EA Sports em 1993 e que aproveitou no ano seguinte o hype da Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos para ganhar muitos apaixonados. O FIFA era diferente, trazia um estilo de câmera diferente do que era visto também nas gerações anteriores, tinha várias seleções e só pecava pelo fato de não ter jogadores licenciados. Mas não impediu de a gente ter os nossos próprios ídolos. No Brasil, por exemplo, era o Jancutiano. O FIFA era jogável no Mega Drive, no Super Nintendo e até no MS-DOS. Lembra que alguns games a gente jogava por MS-DOS no computador? Pois é. Já no Super Nintendo, e eu tinha um Super Nintendo, o FIFA foi, assim, a revolução pro futebol. Eles pensaram muito por causa da Copa de 94, que era no ano seguinte, eles porque queriam lançar antes, né, para poder pegar esse mercado que iria se abrir principalmente para o público americano, né? Mas acabou que eles viram que, né, não era para os americanos o jogo, né? O jogo era para o resto do mundo mesmo aproveitar e fez, né, o sucesso que fez. E, né, acho que internacionalmente falando, talvez, né?
o FIFA foi maior no começo do que o jogo que ele vai falar agora, provavelmente, que é o International Superstar Soccer, né? Era muito comum que as pessoas tivessem o International Superstar Soccer da Daí o International fez um sucesso maior, talvez, no Brasil e perdurou mais tempo, né? Porque os videogames chegavam depois, tinha uma durabilidade maior de anos, né, no Brasil do que talvez na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente jogou por mais tempo, jogou até os anos 2000 e pouco ali o Super Nintendo, né? Então acabou sendo mais durável aí a vida do International Superstar Soccer e conquistou mais pessoas aí o jogo, né? Também porque ele era um pouquinho melhor do que os primeiros dois FIFAs, talvez, ali que saíram, né? Já pegou lições grandes aí do predecessor, né? Konami, que também existiu para outras plataformas, mas aqui no Brasil, graças principalmente à pirataria, acabou ficando mais conhecido pelas suas versões diferentes do Super NES. O International Superstar Soccer, que surgiu em 95 e que logo ganhou a versão Deluxe, International Superstar Soccer Deluxe. também foi conhecido porque foi modificado, e aí surgiram jogos como Futebol Brasileiro 96, Ronaldinho Soccer 97 e várias outras possibilidades. Na versão pura do International Superstar Soccer, se no FIFA a gente tinha o Jean Coutinho, na seleção brasileira o grande craque, não tem jeito, era o Alejo, o Alejo, não sei. A segunda edição do FIFA, o FIFA Soccer 95, já inovou e trouxe times além de seleções. Isso era bem bacana, porque você podia jogar ligas, e o Campeonato Brasileiro estava entre elas. Quer dizer, uma parte do Campeonato Brasileiro, porque eles foram colocando os times que eles conseguiam licenciar. Nessa primeira edição com clubes brasileiros, tinha Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, mas também equipes como a Ferroviária e o Bangu. Já para quem gostava mais de jogar o International Superstar Soccer da Konami, que eu achava também um jogo bem melhor, com gráficos melhores, com movimentos diferentes, e que muita gente jogou até no arcade naquela época, o Futebol Brasileiro 96, que era a versão pirata, era a maneira mais fácil de você ter o Brasileirão na sua casa. O Futebol Brasileiro 96, apesar do nome, trazia os times do Brasileirão de 95. E aí você podia jogar com o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, mas também com União São João de Araras, Paysandu e diversos outros times. Nele também estavam, nessa versão modificada... Essa proximidade, né, dessa versão modificada, os mods, né, que eles conseguiam fazer, era o que fazia difundir mais, né? Por isso que eu falei que no Brasil ele fez mais sucesso do que talvez lá fora por causa disso, né? Porque você conseguia jogar com os caras que você estava acostumado a ver ali na época, né? O pessoal que acompanhou ali o futebol nos anos 90 podia ver ali os ídolos e jogar com eles, né? Por causa dessas adaptações. Mas mesmo a versão original, né? Com seleções era já incrível e o pessoal já idolatrava o Alejo, o Carbone, que era da Itália. Agora eu esqueci o nome do jogador da Argentina também, que era o melhor lá. Mais ou menos um Maradona, né, do que seria ali, mas enfim, é um jogo que até hoje, se você falar com o pessoal fã do futebol, é um jogo, assim, dos mais marcantes, com certeza. Modificada mesmo. Equipes europeias, como o PSG, muito famoso por causa do Raí, que tinha sido ídolo no São Paulo e foi jogar no futebol francês, tinha Barcelona, Real Madrid e até versões diferentes da seleção brasileira, tanto a da época como seleções dos anos 50 e 60 que eles davam um jeito de colocar naquele jogo também. Mas o mais marcante era a narração naquele portunhol arrastado. Bombate. Cabeçada. Bom pegada. Despejou. Pra quem tinha dinheiro e condições, os anos 90 ainda marcaram uma revolução no videogame de futebol com a era 3D da quinta geração. Em especial, o Winning Eleven, que fez muito sucesso no Brasil, também graças à pirataria, no PlayStation 1. Aí o Win Eleven aí começa daqui a pouco na era Bomba Pet, né, que acho que talvez mais nos anos 2000, né, do que nos anos 90. Acho que nos anos 90 não tinha ainda Bomba Pet. Mas nos anos 2000 daí que popularizou e explodiu, né, deles conseguirem atualizar a todo momento, né, com acesso à internet e tudo mais, conseguirem atualizar mais rápido, né, e até hoje aí o Bomba Pet segue 100% atualizado.
não é uma propaganda, né? Apenas uma constatação, mas realmente aí aqui explodiu, aí aqui você já tinha mais um pouquinho, já vinha o PlayStation 1, daí o pessoal conseguia um pouquinho mais de acesso ali e tal, né, para conseguir jogar. E, né, o pulo de qualidade também já era gritante, né, comparado com o Super Nintendo, né? No geral, era muito bacana a gente poder ver no FIFA. Ah, e vocês viram aqui o. Vou colocar rapidinho de volta. O jogo tudo em japonês, então você tinha que ter a manha de mais ou menos conhecer o menu, né? De tanto jogar, você já acabava pegando a manha de você saber qual que era o caminho para você jogar uma partida, ou jogar um campeonato, ou o que você quisesse, porque o menu tava todo em japonês. Tudo em japonês, você tinha que aprender ali na marra, né, como que você chegava para fazer as coisas, porque o jogo não tinha tradução para você poder colocar em português, né? Era japonês e era japonês. Com a era 3D da quinta geração. Em especial, o Winning Eleven, que fez muito sucesso no Brasil, também graças à pirataria, no PlayStation 1. No geral, era muito bacana a gente poder ver no FIFA, que tinha já nomes de jogadores, e também no International Superstar Soccer modificado, os nomes de jogadores da Europa, porque naquela época a gente estava começando a viver uma febre disso no Brasil. Nos anos 80, a televisão já trazia o campeonato italiano, porque muitos brasileiros foram jogar por lá, como por exemplo Falcão, Cerezo, Careca, entre outros. Nos anos 90, mais ligas começaram a chegar por aqui e a gente podia ver na televisão no fim de semana. O campeonato alemão era transmitido na TV Cultura. Eu sei que voltou a ser transmitido agora, mas na época era uma coisa inacreditável. Eles estavam trazendo futebol totalmente diferente pra gente. Inclusive, o campeonato japonês foi transmitido na Cultura também. As finais dos torneios da UEFA passavam na Globo, depois a Champions League, com mais fases transmitidas, migrou para a Record e até para a TV Manchete, e a Champions cada hora estava num lugar. Inclusive no meu outro canal, no canal Alan Simon, tem um vídeo com a história da Champions League, na fase Champions mesmo, na televisão. Dá uma olhada lá depois. Eu mencionei um pouco no começo do vídeo, mas eu preciso dar um destaque especial para os guias da Placar, que eram a melhor forma de você ficar por dentro de tudo que estava acontecendo em um campeonato que iria começar. O mais famoso era o Guia do Brasileirão, que todo ano saía e eu ficava muito ansioso para ver, porque trazia ilustrações dos uniformes, informações dos patrocinadores, fornecedores de materiais esportivos, endereço, telefone. Quem não ficou com vontade nos anos 90 de dar uma ligadinha naquele número que vinha para falar com o seu clube do coração? Você já ligou alguma vez para aqueles números? Deixa aí nos comentários e me conta o que aconteceu. O outro clássico desses guias da Placar, ou mesmo das edições regulares, eram as tabelas que eles publicavam antes de começar um campeonato, algumas vezes com o campeonato já em andamento e alguns resultados preenchidos. E o mais bacana é que em uma época que não tínhamos celulares, aplicativos o tempo todo, classificação fácil para ver no UOL, no GE, é que a gente precisava fazer a marcação dos pontos manualmente. E a tabela da Placar sempre trazia esse campo. A gente colocava com X ou pintava a caneta, ficava um negócio absurdo depois de muito tempo, porque a tinta ia fazendo o papel afundar. A bem da verdade ficava bem porco, mas era muito legal quando a gente tinha a tabela de papel para acompanhar a pontuação. O problema era quando você pegava uma rodada na qual você não tinha conseguido acompanhar todos os jogos, o jornal não trouxe algum resultado de um jogo que acabou depois do fechamento da edição, que o Jornal da Globo não mostrou os gols, e aí você ficava esperando em algum momento algum jornal mostrar quais foram os resultados daquela rodada. E se você perdesse, o meu truque era pegar a classificação atualizada do campeonato e ver quantos gols estavam faltando para cada um dos times do jogo que eu perdi. Aí eu teria o resultado ali na mão. Um guia sempre muito completo da Placar era o da Copa do Mundo. De 94, por exemplo, era uma obra de arte. Principalmente porque naquela época não era tão comum ainda a gente ter tantas informações dos jogadores de outros países. O futebol europeu, por exemplo, começava a aparecer na televisão. A gente podia acompanhar times como o Milan e o Barcelona nas finais do Mundial Interclubes, que o São Paulo ganhou em 92 e 93. Mas era muito pouco. Você precisava ter mais informações e o Guia da Placar era sempre o seu lugar para isso. Mas também em Copas do Mundo não podemos deixar de citar os álbuns de figurinhas, que no Brasil existia desde... Realmente a cobertura era um desafio, né? Os jornalistas tinham que ligar pro pessoal dos países, né, algumas vezes para ter informação, para saber como que era a escalação das seleções, né, como que, que se jogava e tal, porque você não tinha nessa a globalização da informação não tinha acontecido ainda nessa época, né, ainda estava caminhando ali o acesso à informação mundial, né? Hoje você tem muito mais acesso, né? Você não precisa
ter tanta dificuldade, ou se você vai precisar perguntar para alguém, você vai conseguir mandar um e-mail, mandar uma mensagem numa rede social e tudo mais, né? Então, os desafios eram muito maiores para você conseguir saber, né, o que podia esperar de uma seleção, às vezes, menos conhecida ali, porque você não tinha, às vezes, informação de algum jogador. Aí eu já vi jornalistas falando, como é que eu vou conseguir a foto de tal jogador? Porque, né, não tinha um arquivo digital de fotos como tem hoje, né, que você vai lá num Getty Images da vida e tem foto de qualquer jogador que exista ali que vai ter a foto do cara. Lá na época não tinha, né, essa facilidade toda que a gente tem hoje, então coisas que parecem simples hoje, né, de você pesquisar ali no Google e já achar, na época não tinha, então eram desafios grandes ali que se enfrentavam, né? Você demorava muito mais para fazer o guia ali da Copa do Mundo do que você demoraria hoje, né? Desde os anos 50, 60, que a Panini começou a editar mundialmente em 70 com a Copa do México. Nos anos 90, as 3 Copas realizadas naquela década, a de 90, a de 94 e a de 98, ou se formos considerar que a Copa de 90 era a década de 80 ainda, mas você entendeu, tá? As Copas em anos que chamam 90. As 3 Copas tiveram os álbuns da Panini e eram inesquecíveis. E Copa do Mundo era um evento ainda mais à parte, era um negócio que parava mesmo o país. Se hoje você acha que parou em 2022, 2018, por exemplo, em 94 e em 98 era muito maior. O clima, a vontade de acompanhar uma Copa acompanhava todo o país. Uma noite de carnaval, delírio e música. O torcedor esqueceu que hoje era dia de trabalho e passou a noite inteira comemorando. Muita chuva na festa do Tetra na Ilha do Mosqueiro, a 75 quilômetros de Belém. No Recife, a multidão também pegou chuva na hora do grito de Tetra campeão. No centro de Curitiba, o povo explodiu num grito só. As audiências na televisão eram muito maiores do que hoje em dia. E mais emissoras podiam transmitir também. Porque naquela época a FIFA não vendia os direitos de transmissão para uma emissora específica como ela fez nos últimos anos. Naquela ocasião, como eu expliquei no vídeo da história das Copas na TV, no meu outro canal, no canal Alan Simon, bastava você ser filiado a uma organização que existia, a Organização da Televisão Ibero-Americana, pagar a cota e transmitir. E foi assim que a Copa de 98, por exemplo, teve 5 opções só na TV aberta: TV Globo, SBT, Record, Manchete e Band. Mas eu preciso dizer uma coisa também sobre os anos 90, né? Muita gente, como eu, usava aquela anteninha no telhado para sintonizar a TV aberta. E aí nem sempre era possível escolher entre as 5 opções da Copa do Mundo de 98 aquela que você gostasse mais, ou o narrador que você gostasse mais. Porque muitas vezes era preciso escolher o canal que estivesse pegando melhor naquele dia. É um problema de cidades maiores, né? De cidades que tem muito prédio. Mesmo eu, quando comecei a morar em Curitiba, tive problema com isso no lugar que eu morava, que não pegava tão bem a Globo, não pegava tão bem, às vezes, o SBT, Record, porque tinham antenas menos potentes, né? A Globo ainda é mais difícil de você ter problema, porque eles conseguem ter um sinal mais forte, pelo menos aqui, né? Mas outros canais, eles às vezes davam problema, assim, tinha que deixar a antena na janela, assim, deixar, dar um jeito de ficar mais próximo do espaço aberto, que não sofresse a ação ali das construções que estavam em volta, porque isso é um problema. Imagina em São Paulo, né, que não tem muita opção, né, você tá num espaço muito fechado e muitos prédios até tinham uma antena lá no alto, né, que você conseguia ligar a sua TV com aquela antena que estava lá em cima do prédio, né? Todo mundo conseguia meio que se ligar àquela antena para não ter esse problema do sinal, né? Tantas vezes acontecia de uma chuva que virava antena, ninguém conseguia sair, ninguém ia subir no telhado com chuva para tomar raio na cabeça, nem nada disso, e aí você tinha que ir para o canal que fosse menos afetado por esse problema. Ou seja, tinha escolha, pero no mucho. Às vezes a natureza escolhia por você. E o Brasil se juntava para torcer mesmo estando em um jejum muito parecido com o que temos hoje em 2024. Em 1994, nos Estados Unidos, a seleção chegava de uma classificação suada nas eliminatórias, só conseguiu a vaga na Copa na última rodada contra o Uruguai, o famoso jogo do Romário com 2 gols no Maracanã,
E mesmo assim, as pessoas estavam na frente da televisão sonhando com o Tetra. Eram 24 anos de jejum, entre 1970 e 1994. Esse é o mesmo tempo que a seleção vai completar em 2026, sem ganhar um título, já que a última Copa vencida, até o momento que eu gravo e edito esse vídeo, foi a de 2002 na Coreia e no Japão. Mesmo assim, o Brasil fervia e o Brasil torcia. E aquele título conquistado nos pênaltis contra a Itália, quando o Roberto Baggio mandou na lua a sua última cobrança... O peso era diferente ainda do que é hoje, né? Porque a seleção teve dores maiores nesse período aí de 70 até 94, né? Com a seleção de 82, principalmente, que foi uma seleção, até hoje, né? Uma seleção muito lembrada por grandes, né, nomes do futebol, não só brasileiros, né? Com uma seleção que encantou tanto, mas acabou perdendo. 86 também perdeu ali de um jeito complicado. Aí chegou em 90, teve aquela coisa da água batizada lá, que até hoje a gente não sabe direito como que foi aquilo contra a Argentina. E aí se condenou toda aquela geração, né, a famosa Era Dunga e tal. E aí chega para 94, como ele falou, classifica só na última rodada, que o Romário estava afastado da seleção, o Romário não era convocado porque se desentendia ali com o Parreira e com o Zagallo, principalmente, né? E aí chegou lá e fez uma atuação de gala. Talvez o maior jogo da vida do Romário foi esse contra o Uruguai, que ele destruiu com a partida, fez 2 gols, fez um golaço antológico ali, driblando o goleiro, né? Então, tudo estava muito difícil, chegou para a seleção e ele, né, como a gente já viu tantas vezes, né, falou... né, se não ganhar, a culpa vai ser minha. E aí ele conseguiu, né, ser um dos principais responsáveis. Lógico que a seleção era uma seleção muito dedicada, né? O pessoal às vezes condena muito, falando, porque não era um futebol bonito, não sei o quê, porque era uma seleção mais burocrática, mais pragmática, não sei o quê, não sei o quê, mas eu acho que é uma seleção que foi eficiente, que tinha grandes jogadores sim, né, grandes nomes ali, e que conseguiu o principal, que era ser campeã. Então, acho que não tenho que ficar falando de que isso, aquilo dessa seleção, porque ela conquistou o objetivo principal que tantas outras aí não conquistaram, né? Era muito necessário. O Brasil vivia um momento de muita dor, de muita angústia, de muito medo. Meses antes, nós tínhamos perdido Ayrton Senna em um acidente no GP de San Marino, no circuito de Imola, na Itália, quando a Williams do Senna saiu na curva Tamburello, bateu no muro e o nosso herói, tricampeão do mundo, perdeu a vida. A seleção brasileira tinha prometido ao Senna que aquele seria o ano dos tetras, o tetra da Copa do Mundo de Futebol e o tetra do Senna, campeão mundial de Fórmula 1 em 88, 90 e 91, e que sonhava com o título agora correndo pela equipe Williams Fórmula 1. Depois de ser campeão do mundo nos pênaltis, a seleção homenageou o Senna, exibindo uma faixa recordando o ídolo do Brasil, que também era tetra, assim como os jogadores. E a Copa veio também em um momento de apreensão com o futuro, porque naquele instante, na virada de junho para julho, enquanto a Copa do Mundo acontecia nos Estados Unidos, o Brasil implantava uma nova moeda, o real. Depois de tantos planos fracassados desde os anos 80, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, plano Collor, que tirou a poupança de muita gente, finalmente o Brasil encontraria o caminho da estabilidade. É muito curioso, porque a geração dos nossos pais, o pessoal um pouco mais, nossos avós, o pessoal mais velho, né, tem um trauma da inflação. Até hoje muita gente faz a famosa compra do mês, né? Porque tinha que fazer a compra no momento que recebesse o salário, ali no dia que recebesse o salário, porque se fosse deixar mais para frente, o dinheiro já não ia dar para você comprar, porque, né, a inflação ia elevar o preço a cada momento ali, e seu dinheiro já não ia valer mais nada, né? Então, foram décadas ali de sofrimento, a inflação chegar em níveis, né, 200, 300%, não lembro agora quanto que foi ali, mas logo antes, 92, 93, ainda eram valores muito altos, né? E aí, com a criação do Plano Real, de uma moeda mais estável, de uma coisa mais pensada, né, do que as outras moedas que vieram ali para tentar resolver o problema e não resolveram, o real acabou conseguindo criar essa estabilidade que a gente tem até hoje. Quando se fala na inflação de 5, 6%, 7%, que o pessoal já fica desesperado falando,
não chega nem próximo do que era o terror que a inflação tinha, né, antes do plano real. E veio em um momento em que o país estava finalmente comemorando um título de Copa do Mundo. Foi a junção perfeita que a gente precisava para dar um alívio com o país depois de tanto sofrimento. E esse era o clima quando o Galvão gritou com tanta ênfase que o Brasil é tetra. Deu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! Essa imagem E tinha é zoeira, histórica. muita zoeira. Requebra e rebola. Nem bem começa a festa, os jogadores liderados por Gonçalves vão rebolar de costas para a torcida do Vasco. A vingança agora está completa. É do Palmeiras! Paulo Nunes que vai de feiticeira comemorar o gol pertinho da galera alviverde aqui no Morumbi. Assim era viver o futebol nos anos 90. Agora eu quero Acho que o Paulo Nunes é talvez o símbolo maior, assim, desse folclore, né? De como o futebol era diferente, assim, né? Mas a gente ainda tem, né, o Romário, o Renato Gaúcho, o Túlio, ali na famosa briga do Rei do Rio, né? De quem é que era o Rei do Rio, o Rei do futebol carioca, nesses nomes históricos dos clubes do Rio de Janeiro. Né, todas essas provocações ali, o Viola imitando o porco, e os jogadores, né, se provocando antes de clássico e tudo mais, coisa que hoje acontece ali uma vez ou outra, mas já gera uma repercussão muito diferente, né? O futebol mudou muito nisso de que, né, as provocações já não são tão aceitas do mesmo jeito. Lógico que as coisas mudaram, né? Não dá para se provocar do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo ficou, né, muito blindado também o que os jogadores podem falar, o que eles podem fazer, né? Enfim, cabe discussões também sobre isso. Quero saber de você se você quer uma segunda parte desse vídeo, o que faltou falar sobre os anos 90 que justifique uma segunda parte, ou se eu devo partir para fazer um sobre os anos 2000. Fala aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou te esperar aqui no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, Esporte a Nossa História. É isso. Foi um belo passeio aí, uma grande contextualização que o Alan Simon trouxe aí pra gente, né? Um grande material. Acho que é importante para a gente relembrar, para a gente não esquecer, né, de como que era, as mudanças que a gente teve aí, as revoluções que aconteceram também no futebol, né, no jeito de acompanhar futebol nos anos 90. E espero que ele continue produzindo esses materiais incríveis aí para a gente poder seguir acompanhando. E agradecer você também, pedir para você, né, deixar aí nos comentários se você quer algum outro conteúdo que a gente acompanha aqui sobre futebol, sobre outros esportes, para a gente assistir aqui, que a gente possa assistir aqui. E também, né, pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem se vocês gostaram, para que a gente se encontre numa próxima com mais reacts aqui no canal. Valeu, pessoal. Falou!